Olá, sétimos anos! Agora a gente vai ver uma matéria nova muito importante que vai acompanhar a gente a vida toda, tá? Que são as expressões algébricas, ou equações, ou funções. Elas são todas muito parecidas, tá? Mas essa matéria ela começa aqui no sétimo ano e a gente usa no oitavo, no nono, no primeiro, no segundo, no terceiro, faculdade. A gente usa ela quando vai comprar um carro para saber as prestações, então a gente vai usar bastante ela daqui pra frente, tá? O que é uma expressão algébrica, prof? Uma expressão algébrica, ela é uma expressão onde tem álgebra, ou seja, aonde eu vou colocar um valor de x ou de y e não só números. A gente é acostumado com expressões numéricas, e nessas expressões numéricas tem mais, menos, vezes, dividir, tem um montão de número. E as expressões numéricas são feitas só de números. E as expressões algébricas são feitas de números e letras. Números e letras, tá? Então, uma expressão algébrica, ela vai representar uma igualdade, tá? Então, por exemplo, eu quero dar uma olhadinha nessa expressão aqui, ó. 2x mais 1 igual a 7. Isso é uma igualdade. Esse 2x mais 1, ele vai ser igual a 7. Então, vai ser uma igualdade. O que tem de um lado vai ter do outro lado, tá? Aí a gente pode dar uma lembradinha nas balanças. Antigamente, antes de vocês nascerem, antes de eu nascer, inclusive, existiu esse tipo de balança aqui, ó. Então, por exemplo, se a pessoa fosse comprar, sei lá, 1 quilo de arroz, fosse na venda comprar 1 quilo de arroz, e existia um pezinho aqui, ó, de 1 quilo, que eles iam colocar aqui, tipo chumbinho, sabe? Bem pesadinho. E aí eles iam colocando arroz aqui, e colocando arroz, colocando arroz. Quando esses dois ficassem equilibrados, assim, ó, um do ladinho do outro, bem certinho, significa que ia ter 1 quilo de arroz aqui. Então, eles iam ficar num pé de igualdade, eles iam ficar iguais, equivalentes, na mesma altura. Se a gente colocasse pouco arroz, né, menos de 1 quilo, essa parte aqui ia subir, a balança ia ficar desequilibrada. Ela ia ficar assim, tá? Um mais alto e um mais baixo. E se a gente botasse muito arroz, o arroz ia descer e o pezinho ia subir, tá? Então, quando tinha exatamente 1 quilo de arroz, essa balança ficava equilibrada. A gente usa essa ideia da balança para poder entender a expressão algébrica, a equação, que a gente pode chamar assim também. Então, desse lado tem 2x. E desse outro lado tem 4. Só que eles são iguais, porque uma expressão algébrica diz que eles são iguais. Esse 2, ó, tá multiplicando esse x. Quem que é esse x? Esse x é um número que eu não sei quem é, mas eu sei que quando eu multiplico o 2 vezes ele, vai dar 4. Mas eu ainda não sei quem é, então eu coloco no lugar dele um x. Por quê? Porque eu não conheço ele. E aí, depois que eu coloco um x, eu começo a pensar para eu descobrir quem ele é. Então, pensa, ó, que número que eu posso multiplicar por 2, é um número que eu não sei quem é, que é o x, que eu posso multiplicar por 2 e que isso vai dar 4. Bem, o meu x só pode ser 2, porque se eu fizer 2 vezes 2, eu encontro 4. Então, de um lado eu vou ter 2 vezes 2 e do outro lado eu vou ter 4. É a mesma coisa? Sim. Então, a minha igualdade está equilibrada, tá? Então, toda equação é desse jeito. Eu vou encontrar um valor de x que vai satisfazer a equação. Nesse caso aqui, esse valor é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E aí, a equação fecha bem certinho, tá? Então, uma equação ou uma expressão algébrica, ela tem igualdade, ela tem equivalência, ou seja, os dois valem a mesma coisa, esse 2x vale a mesma coisa que 4. E o que a gente faz de um lado, a gente é obrigado a fazer do outro. Então, se, prof, eu quero somar 3. Então, se eu somar 3 aqui, ó, eu vou ter que somar 3 aqui do outro lado também. Então, se eu já tinha 2 vezes 2, que é 4, mais 3, ficou 7. 4 mais 3 ficou 7. Tá vendo que o que eu faço de um lado, eu sou obrigada a fazer de outro, porque daí a balança volta a ficar equilibrada, tá? Essas letrinhas aqui, ó, o y, o x, o x, elas são chamadas de incógnitas. Então, uma incógnita é uma letra que representa um número que eu não sei qual que é. Então, como eu não sei qual é o número, eu coloco uma letrinha no lugar dele. E aí, depois, essa letrinha é chamada incógnita, porque depois eu acho o valor desse número, tá?
Vamos lá. Uma equação, que é um tipo de expressão algébrica, tá? Toda sentença matemática, então uma sentença matemática tem soma, subtração, multiplicação, divisão, enfim, que tem alguma operação. Toda sentença matemática expressa por uma igualdade, então que tem um sinal de igual aqui no meio. Então, são valores somando, subtraindo, enfim, fazendo operações que tem um sinal de igualdade, na qual haja um ou mais símbolos que representam o número. Por exemplo, aqui, ó, o símbolo que representa número é x, aqui é x, aqui é x, e aqui eu tenho dois símbolos que representam números, que é x e y. Representam números desconhecidos dessa sentença, é denominada equação. Então, eu tenho que ter operações, números, letras e igualdade. Isso é uma equação, tá? Aí, como que surge, prof, essa equação, tá? Ela surge, por exemplo, desse exemplo bem simples. A Ana, o Pedro e o Davi têm juntos R$24. A Ana tem 8, o Pedro tem 7, mas o Davi não contou quanto ele tem. É possível saber quanto o Davi possui? Sim. Então, olha só. Ana, Pedro, Davi. E eles têm juntos. Olha aqui para prof. A Ana tem R$8. R$8. Mais o Pedro tem R$7. R$7. Mais quanto que o Davi tem? Não sabemos. O Davi não contou. Então, como é um número que eu não sei quem é, eu vou colocar uma letrinha no lugar dele. Ele é o X agora. Eles vão ter juntos, ou seja, o valor que eles têm vai ser igual a R$24, porque eles têm juntos. Então, o valor da Ana, o valor do Pedro, mais o valor do Davi, todos eles somados, é igual a R$24. Então, olha só. 8 mais 7 é 15, tá? 15 mais x é igual a R$24. Então, que valor que eu posso colocar no lugar do x? Que quando eu colocar ele ali, ele vai dar 24. Então, para que número que eu somo 15 para dar 24? Olha só. 16, 17, 18, 19, 20. Foi 5. 21, 22, 23, 24. Mais 4. Isso dá 9. Então, significa que se no lugar do x eu colocar 9, ó, 15 mais 9 é 24. Fica 24 igual a 24. Significa que isso aqui deu certo, isso é verdade. Então, que no lugar do x realmente é 9, tá? Então, o x é 9. Quem que é o x, prof? O x é quanto o Davi tem, tá? Então, na verdade, o Davi tem R$9, mesmo ele não sabendo quanto tem. Então, o Davi tinha 9, o Pedro tinha 8 e a Ana tinha 7. Se você somar, isso daí realmente vai dar 24. Então, esse x serve para esse tipo de caso. Esse é bem simples, mas conforme a gente vai usando no nosso dia a dia, eles vão ficando mais complicados, tá? Então, vamos lá. Tem mais uma. Toda equaçãozinha desse tipo, tá? Ela tem um conjunto solução. E ela também, na sua maioria, tem um conjunto universo. Então, vamos lá. A gente vai expressar essas sentenças abaixo, ó. Que número mais 6 dá 15? Olha só, que número? Que número é? Não sei. X. Esse que número é X. Mais, ó, mais 6, que vai dar, ou seja, igual a 15. Então, que número mais 6 é igual a 15? Que número? Vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bem, esse número também é 9. Por coincidência, não vai dar sempre 9, tá? Quando a prof bota 9 mais 16 dá 15 igual a 15. Isso aqui é verdade, então significa que o meu x é 9. Que número é esse? Esse número é o número 9. Mas se eu, por exemplo, prof, pensasse, eu acho que é o 7. Então, x mais 6 igual a 15. Falar, eu acho que o x é 7, então eu vou botar 7 mais 6 igual a 15. 7 mais 6... Vamos lá, 12, 13. 13 igual a 15. Olha o que acontece. 13 é igual a 15? Não, isso aqui é falso, tá? Porque 13 é igual a 13 e 15 é igual a 15. Então, isso aqui não é verdadeiro. Isso quer dizer... Isso aqui é falso. Isso quer dizer que
7 não é solução dessa equaçãozinha. O 9 é a solução dessa equação, porque 15 é igual a 15. Então, tá certo. Olha essa outra aqui, ó. O dobro de um número é 20. Qual é esse número? O dobro é 2 vezes, lembra? Então, ó, o dobro, 2 vezes, de um número. O que é? Não sei. Então, é x. Um dobro de um número é igual, ou seja, é 20. Então, o dobro de um número é 20. Então, que número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 20? Essa é a minha pergunta, tá? Então, que número é esse? Só pode ser o número 10. Ó, 10 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, 10 vezes 2 é 20. Então, aqui no lugar do x é 10. Olha como fica bonita a equação, fica bem certinha. 2 vezes 10, 20, igual a 20. É a solução. Mas, prof, e se eu pensei que era 5? Vai ficar 2 vezes x igual a 20. Eu disse que o x é 5, então vai ficar 2 vezes 5 igual a 20. Na tabuada do 2, 2 vezes 5 é 10. Aí ficava 10 igual a 20. Isso é verdade? Não é. Então, isso aqui é falso. Isso significa que o 5 não é a solução da equação. Então, por exemplo, qual é a solução dessa equação aqui, ó? 9 é a solução. Qual a solução dessa equação aqui? Eu posso escrever assim, ó, solução é igual... Qual que é o valor que eu coloquei no lugar do x? 10. Posso escrever assim? Posso escrever assim, tá? Essas são as soluções. A gente vai usar mais assim agora. Vamos, em vez de ter a quantidade assim, vamos pensar mais um pouquinho, ó. Qual o número do conjunto A? Aí tem um conjunto aqui, um montão de número para me testar. Podemos colocar no valor de x para tornar verdadeira a igualdade x mais 2 igual a 6. Então, a igualdade é isso aqui, ó. X mais 2 igual a 6. E ele quer saber qual desses números aqui que isso vai ser verdade. Vamos começar pelo zero? Então, eu vou colocar aqui, ó. X igual a 0. Então, no lugar do meu x, primeiro eu vou colocar 0. Então, vai ficar 0 mais 2 igual a 6. 0 mais 2 é 2. 2 igual a 6. Isso é verdade? Não. Esse não é. Isso significa que o x igual a 0 não é solução. Vamos lá, o próximo é x igual a 1. Próximo valor que eu vou testar. Então, vai ficar mais 2 igual a 6. No lugar do x, eu vou botar 1. 1 mais 2 igual a 6. 1 mais 2 é 3. 3 é igual a 6? Não. Então, significa que o 1 não é a solução da minha equação. O próximo é o número 2. X igual a 2. Então, vai ficar x mais 2 igual a 6. No lugar do x, eu vou colocar 2. Então, 2 mais 2 igual a 6. 2 mais 2 é 4. 4 é igual a 6? Não, também. Então, significa que o x igual a 2 não é solução. Continuando. Próximo número 3. X mais 2 igual a 6. Eu vou usar x igual a 3 agora. No lugar do x, 3, 3 mais 2 igual a 6. 3 mais 2 é 5 igual a 6. 5 é igual a 6? Não. Isso significa que o x não é solução. Vamos lá, o próximo é x igual a 3 é solução. O próximo é 4. X mais 2 igual a 6. No lugar do x, eu vou colocar 4. 4 mais 2 igual a 6. 4 mais 2 é 6. 6 igual a 6. Sim! Verdade? Isso significa que o x igual a 4 é a solução. Então, vamos lá. Qual que é a solução da minha equação? A solução da minha equação é x igual a 4. Então, é 4. Aí, a gente pode perguntar, ele vai perguntar, qual que é o conjunto universo? O que é o conjunto universo? É onde você pegou os números que você testou, tá vendo aqui, ó? Você testou esses números aqui porque ele te deu. Então, o conjunto universo vão ser esses números ali, ó, que você testou para ver se funcionava ou não. Então, o conjunto universo é o número que você ganhou para poder achar qual valor funciona. E a solução, que é o Szinho, é o valor que deu certo. Então, vamos fazer esse outro. Qual o número natural podemos colocar no lugar de x para que esse seja verdadeiro a igualdade? 3x mais 15. Então, primeiro, ó, qual o número natural? Quem que é o meu universo? O lugar onde eu vou procurar
os valores para colocar. O meu universo são os números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3 e assim infinitamente. Eu coloco 3 pontinhos. Então, meu universo são todos os números naturais. Então, qual número natural podemos colocar no lugar do x? É o universo. Quem que é a minha solução? A minha solução é o valor que, quando eu coloco no lugar desse x aqui, dá 15, tá? Uma coisinha, não precisa ter o pontinho assim, ó, para simbolizar a multiplicação. Quando um número e uma letra estão juntinhos, já significa uma multiplicação. Então, aqui no nosso caso, quem que é o número que eu vou colocar que vai dar 15? Então, vamos lá. Se eu colocar o 0, vai ficar 3 vezes 0, que vai dar 0. Não deu 15. Se eu colocar o 1, vai ficar 3 vezes 1, que é 3. Também não é 15. Se eu colocar o 2, vai ficar 3 vezes 2, que é 6. Também não é o 15. Na tabuada do 3, quem que dá 15? O 5. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. 3 vezes 5, 15, igual a 15. Então, isso aqui é verdade, tá? Então, quem que é o valor que eu coloquei no lugar do x para dar certo? O 5. Então, meu conjunto solução é 5. Eu poderia ficar testando aqui um montão de número, tá? A prof já fez mais direitinho, porque eu acho que vocês entenderam o que é pra gente testar, né? Qual número inteiro podemos colocar no lugar de x para que a equação y mais 1 seja igual a menos 5? Pode ser qualquer letrinha, agora vai ser o y, tá? Qual o número inteiro? Ó, o conjunto dos números inteiros, ele é formado pela... A representação dele é a letra z. Então, o conjunto universo... Deixa eu botar aqui do lado. O conjunto universo vai ser os números inteiros. Os números inteiros, eles são infinitos para os dois lados. Lembra que nós aprendemos ainda? Então, aqui tem os negativos, que é infinito para cá. E para o outro lado é infinito para os positivos. Esses são os inteiros. Então, qual o número inteiro podemos colocar no lugar de x para que a equação y mais 1 seja igual a menos 5? A equação y mais 1 seja igual a menos 5. Se no lugar do y eu colocar 2, olha só, 2 mais 1 é igual a menos 5. 2 mais 1 é 3. 3 não é igual a menos 5, tá? Lembra que o menos 5 é o valor mais baixo, tá? Então, eu vou colocar valores mais baixos. Se eu colocar, por exemplo, y igual a 0, vai ficar y mais 1 igual a menos 5. Se eu colocar aqui, 0 mais 1 igual a menos 5. 0 mais 1 é 1. 1 igual a menos 5. Isso aqui também, ele diminuiu o meu valor, mas ainda tá longe da solução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais baixo, ó. Tô diminuindo e ele tá diminuindo o meu valor. Eu vou colocar menos 3 agora, um valor mais baixo. Olha só. Y mais 1 igual a menos 5. Menos 3 mais 1 igual a menos 5. Eu devo 3 e tenho 1, eu devo 2. Menos 2 igual a menos 5? Ainda não, mas olha como eu já cheguei perto. Então, aqui eu vou colocar menos 6. Vamos lá. Y mais 1 igual a 5. No lugar do y, menos 6 mais 1 igual a 5. Eu devo 6 e pago 1. Opa, menos 5. Eu devo 6 e pago 1. Eu fico devendo 5. Então, dever 5 é igual a dever 5? Sim. Então, esse valor aqui é a solução. Uma solução é menos 6, tá? O meu universo é os números inteiros e a solução é menos 6. O conjunto universo são todos os valores que podemos colocar no lugar do x. Então, todos os que a gente vai procurar o resultado. A solução de uma equação
é o valor que satisfaz a igualdade, tornando ela verdadeira. Então, ó, esse não satisfez a igualdade, tá diferente. Esse também não satisfez, esse também não satisfez. O único que satisfez a igualdade, que satisfaz a igualdade, é esse aqui, ó, tá? É quando eu coloco menos 6, aí ele satisfaz a igualdade, tá? Então, a solução vai ser o que dá certo, tá? Então, a gente pode chamar de solução, também pode ser a raiz de uma equação, a mesma coisa, tá? Para saber se um valor é ou não solução de uma raiz ou de uma equação, né? Substituir esse valor no lugar do x, efetuar todas as continhas igual a gente fez, tá? E se o primeiro membro for igual ao segundo membro, é solução. Ó, esse aqui é o primeiro membro, vou fazer de outra canetinha. Ó, esse é o primeiro membro, esse é o segundo membro. Esse é o primeiro membro, esse é o segundo membro. Então, o primeiro membro antes do igual, o segundo membro depois do igual. Se eles forem iguais, é porque é raiz da equação. E se eles forem diferentes, como aqui é diferente, tá vendo? É porque não é a solução, ok? Vamos lá. Então, aqui, ó, a gente vai verificar se os valores de x são raízes da equação. Ó, vamos lá. Eu tenho essa equação aqui, eu vou verificar se x igual a 4 é raiz. Ó, lembra que quando tem um número e uma letra junto, eles estão multiplicando. Então, aqui é 3 vezes, o meu x é 4. Mais 2, isso é igual a 14. 3 vezes 4 é 12, mais 2 é igual a 14. 12 mais 2, 14, igual a 14. É verdade? Sim, é verdade. Então, x igual a 4 é solução. Ou é raiz. Solução ou raiz. Tá? Vamos testar x igual a 5 nessa equação aqui, ó. X mais 7 igual a 9. 5 mais 7 igual a 9. 5 mais 7 é 12. 12 é igual a 9? Não. Então, esse daqui não é raiz ou não é solução. Solução ou não é raiz. 2x mais 5 igual a 3. No lugar do x, a gente vai colocar menos 1. Então, 2 aqui, quando não tem nada, é uma multiplicação. Eu vou colocar o parênteses porque tem um sinalzinho de menos, tá? Então, no lugar do x, eu coloquei menos 1. Então, ó, 2 vezes 1, 2. Aqui é mais e aqui é menos. Mais com menos, menos. 2 vezes menos 1 é menos 2. Mais 5 igual a 3. Eu devo 2 e eu tenho 5. Pego meus 5, pago esses 2 que eu tô devendo e ainda sobra 3 pra mim. 3 é igual a 3? Sim, então esse daqui é raiz. Qual é a solução? Mesma coisa, tá? Vamos lá, x igual a 3 aqui nessa equação, ó, tem uma multiplicação. No lugar do x, 3 mais 4 igual... Tá vendo, ó? Esse aqui tem 2x pra me substituir, ó. 3, esse x também é 3. Às vezes pode acontecer de ter um montão de valor de x para você substituir. Se tiver 5x, você vai, em cada lugar do x, você vai colocar o valor dele. Então, ó, o 3 tá aqui, no lugar do x eu coloquei 3 mais 4. O x tá aqui, no lugar dele eu coloquei 3 mais 10. E eu vou fazer a continha, sempre primeira multiplicação, hein? 3 vezes 3, 9, mais 4, igual 3 mais 10, 13. 9 mais 4, 13. 13 igual a 13. Isso é verdade? Sim. Então, isso daqui, o x igual a 3, é solução. Ou raiz, tá? Não importa como você escrever. E o último, x igual a menos 2 nessa minha equação. No lugar do x, menos 2, menos 6, igual... Ó, aqui não tem sinal, então é uma multiplicação. No lugar do x, menos 2. Você tá vendo que nessas duas aqui eu tive 2 lugares para colocar o x, tá? É assim mesmo. Eu devo 2 e eu devo 6. Aqui não tem multiplicação, aqui só tem 2 dívidas. Eu devo 2 para um e devo 6 para outra pessoa. Então, na verdade, minha dívida total é 8, tá? Aqui é 2 vezes 2, 4. Esse aqui é mais, esse é menos. Quando a gente tem uma multiplicação e tem 2 sinais, mais com menos é menos. Ou sinais diferentes é menos, o que você quiser. Menos 2 é igual a menos 4? Não. Então, isso daqui não é raiz. Então, é assim que a gente faz,
tá? A gente substitui e vê se deu certo. Deu certo igual, é raiz. Não deu, deu diferente, não é raiz, tá? Eu vou passar exercícios pra vocês darem uma boa treinada, porque isso aqui precisa de bastante treino, tá bom? Aí, vou passar os exercícios e vocês treinem bastante que vocês vão conseguir, tá bom? Um abraço, queridos!